Olá, galera! Nossa aula de hoje vai ser sobre notação científica. E o que é essa tal notação científica? É o modo como ficou conhecida a técnica de escrever números reais, muito pequenos ou muito grandes, por meio do uso de uma potência de base 10. Essa técnica não é apenas utilizada na matemática, não. Você encontra ela mais na física e na química. Para você não ter que escrever números muito grandes, a gente reduz na forma de notação científica, certo? Assim, são exemplos de números reais e suas respectivas notações científicas. Eu tenho aqui o número real, 0,0003. Na forma de notação científica fica 3 vezes 10 elevado a menos 4. Nesse outro aqui eu tenho 14 milhões, é o número. Na forma de notação científica, ele vai ficar 1,4 vezes 10 elevado a menos 7. Eu vou explicar para vocês como é que você encontra essa notação científica, como é que você transforma um número real na forma de notação científica. Mas antes de explicar isso, vocês vão ter que lembrar de potências de base 10. Olha aqui, ó, para transformar um número em notação científica é necessário entender o que são potências de base 10. Da definição de potência temos que 10 elevado a 0 é igual a 1, 10 elevado a 1 é igual a 10, 10 elevado a 2 é 10 vezes 10, que é igual a 100, 10 elevado a 3, 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1000, 10 elevado a 4, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 10.000. 10 elevado a 5, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 100.000. Note que a cada vez que eu estou aumentando aqui os expoentes, eu estou aumentando a quantidade de zero na mesma proporção. Olha aqui, ó. Nesse caso aqui, o expoente é 0. Tem quantos zeros aqui? Nenhum. O expoente aqui é 1. Quantos zeros? 1 zero. O expoente aqui é 2. Quantos zeros eu vou ter? 2. 3 aqui o expoente. Aqui eu vou ter 3 zeros. 4 o expoente, 4 zeros. 5 o expoente, 5 zeros. Então, significa o quê? Que a quantidade, o número que está aqui no expoente, é a quantidade de zeros. Então, quando eu tenho uma potência de base 10 e eu vou escrevê-lo na forma mesmo de número real, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar a quantidade de zeros. Como o expoente ele é positivo, os zeros vão ficar à direita. No caso aqui, ó, o expoente é 5, então eu vou ter 5 zeros à direita. À direita do quê? Do 1. Por que 1? Porque 10 elevado a 0 é 1. Quando não tem nenhum zero, é 1 apenas, certo? Então, os demais zeros vão ficar logo após esse 1, ok? Podemos analisar também isso quando o expoente ele é um número negativo. Só que quando o expoente é negativo, os zeros já vão ficar à esquerda do 1, certo? Então, aqui eu tenho 10 elevado a menos 1, então vai ter 1 zero. 10 elevado a menos 2, 2 zeros. 10 elevado a menos 3, 3 zeros. A menos 4, 4 zeros. Menos 5, 5 zeros. Menos 6, 6 zeros. Como os zeros estão à esquerda, sempre logo após o primeiro zero, você coloca uma vírgula, certo? Então, logo após o primeiro zero, você coloca essa vírgula. Então, aqui é dessa forma que você escreve quando o expoente ele é negativo. Do mesmo jeito do caso do expoente positivo, o valor que está, o número que está no expoente é a quantidade de zeros. O que vai mudar é, quando é positivo, os zeros vão estar à direita. Quando é negativo, os zeros vão estar à esquerda. Esse é o mesmo raciocínio que você vai ter para escrever o número na forma de notação científica, certo? Então, aqui, ó,
Agora, entender como transformar um número em notação científica, é importante ressaltar que, independentemente do número, para escrevê-lo na forma de notação científica, devemos sempre deixá-lo como algarismo, com um algarismo significativo, certo? Assim, para escrever o número na forma de notação científica, o primeiro passo é escrevê-lo em forma de produto, de forma que apareça uma potência de base 10, forma decimal. Olha os exemplos aqui para você entender o que eu acabei de dizer. Eu tenho esse número, 0,0000034. Qual é o primeiro passo? Você encontrar o algarismo significativo. Qual é o algarismo significativo? Aquele que não é o zero. Qual é o número aqui, ó, significativo que não é zero? O 34, certo? Esse algarismo significativo, esse número significativo, desculpa, o número significativo, o que você vai fazer? Você vai colocar uma vírgula sempre logo após o primeiro algarismo. Encontra o número que não é zero e logo após o primeiro algarismo você vai escrever uma vírgula. Então, nesse caso, vai ficar 3,4. Para transformar em forma de notação científica, você vai fazer uma multiplicação. Então, vai multiplicar. Aí, vai escrever isso aqui, ó, na base 10, certo? O que você vai fazer primeiramente? Você vai pegar esses números aqui, esses zeros, e em vez de escrever o 34, você vai escrever o número 1. Vai ficar o quê? 0,00001. Aí vai ser o quê? Potência. Vai escrever agora esse número aqui na forma de potência de base 10. Repete o 3,4. E esse número com forma de potência de base 10 vai ser o quê? Você conta a quantidade de zeros. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Eles estão à esquerda. Como estão à esquerda, ele vai ser negativo. Olha aqui a letra B. A letra B, eu tenho o quê? Já os zeros à direita, ok? Os zeros à direita. Você vai encontrar primeiramente o número que não é zero. Qual é o número que não é zero? O 134. Logo após o primeiro algarismo, você vai escrever uma vírgula. Então, vai ficar o quê? 1,34. O número é 134, escreve a vírgula logo após o primeiro algarismo, fica 1,34. Aí você vai reescrever os zeros, só que esse número, só que em vez de escrever o 134, você vai escrever o número 1. Vai multiplicar, porque você vai escrever na forma de multiplicação, vai ficar o quê? 1 bilhão. Aí o quê? 1,34 vezes 1 bilhão. Esse 1 bilhão aqui você vai escrever na forma de potência de base 10. Fica 1,34. Aí tem quantos zeros? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só que, professora, você escreveu aqui, ó, tá errado, ó. Você escreveu aqui o expoente 11. Quando os zeros eles estão à direita, fique atento em um detalhe. Você vai contar a quantidade de zeros, mas vai ter que contar quantos números vão ter aqui, ó, do número significativo, quantos números eu vou ter após a vírgula. Aqui, no caso, eu tenho 2. Tem 9 zeros, mais esses dois números. 9 mais 2 é 11. Então, aqui vai ficar 1,34 vezes 10 elevado a 11. Então, quando os zeros eles estão à esquerda, você só conta a quantidade de zeros. Quando os zeros estão à direita, você conta a quantidade de zeros, conta a quantidade de zeros e conta a quantidade de casas decimais que tem no número significativo, certo? Agora vamos trabalhar aqui a parte de operações com notação científica. Para operar dois números escritos em notação científica,
temos inicialmente que operar os números que acompanham as potências de 10, aqueles números significativos. E, em seguida, operar as potências de 10. Para isso, é necessário ter em mente as propriedades das potências. No caso aqui, as mais utilizadas são produto de potências de mesma base, que é o quê? Repete a base e soma os expoentes. O quociente de potência de mesma base, repete a base e subtrai o expoente. Potência de uma potência, repete a base e multiplica os expoentes, certo? Agora vamos fazer alguns exemplos, certo? Olha aqui o primeiro exemplo. 0,00003 vezes 0,0027. Como é que você vai fazer isso aqui primeiro? Você vai pegar e vai transformar cada um deles em notação científica, certo? Na forma de notação científica. O primeiro, os zeros eles estão à esquerda, certo? Qual é o primeiro passo? Você vai encontrar o número significativo. Qual é o número significativo? O 3. Repete ele. Como é somente o 3, só ele, certo? Não precisa vírgula nem nada. Aí vai multiplicar pela potência de base 10. Vai pegar esse número aqui e transformar em uma potência de base 10. Como é que você vai transformar? Você vai pegar a base 10, escrever a base 10 e vai ver qual vai ser o expoente. Qual é o expoente? Conta a quantidade de zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 zeros. Como eles estão à esquerda, o expoente vai ser negativo. Então, vai ser o quê? 3 vezes 10 elevado a menos 5. Agora, o outro, o 0,0027. Você vai pegar um número, que não é o zero, é 27. Como é 27, tem 2 algarismos, você vai colocar uma vírgula logo após o primeiro algarismo. Então, vai ficar 2,7 vezes uma potência de base 10. Escreve a base 10 e vamos analisar qual é o expoente. O expoente conta a quantidade de zeros. Conta a quantidade de zeros, tem 3 zeros. Como estão à esquerda, ele é negativo. Gente, ó, lembrando, você só vai contar a quantidade de zeros quando os zeros eles estão à esquerda, certo? Quando os zeros estão à esquerda, você conta só a quantidade de zeros. Então, temos o quê? Como é uma multiplicação, então você vai multiplicar eles agora na forma de notação científica. 3 vezes 10 elevado a menos 5, vezes 2,7 vezes 10 a menos 3. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar os números, vai multiplicar os números significativos e vai multiplicar as potências. Vai ficar o quê? 3 vezes 2,7 vezes, aí aqui, ó, 10 vezes 10 elevado a menos 3. Potência de mesma base, não é? Potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Menos 5 mais menos 3. Quanto é 3 vezes 2,7? 8,1. Vezes, aí isso aqui vai dar quanto? Ó, menos 5 mais menos 3 é menos 8. Então, fica 8,1 vezes 10 elevado a menos 8. Aqui é na forma de notação científica. Sem ser na forma de notação científica, o que é que você vai fazer? Você vai repetir esse número, só que sem a vírgula, o 81. Repete ele. Aí tem quantos zeros? Qual é o número aqui representado no expoente? O 8. Então, vão ter 8 zeros. Como é negativo, os zeros vão estar à esquerda do 81. Então, vai ficar 0,0000081. Ok? Olha aqui o segundo exemplo. Eu tenho
0,0000055 dividido por 11 bilhões. Aqui eu tenho dois casos. Um é que os zeros estão à esquerda e o outro é que os zeros estão à direita. Quando os zeros estão à esquerda, primeiro passo, encontra o número. Qual é o número aqui? O 55. Escreve ele, 55. Como é 55 tem dois algarismos, coloca a vírgula logo após ele. Tá aqui, ó, coloca a vírgula logo após o primeiro algarismo. Aí vai escrever esse número aqui, ó, a potência de base 10. A base é 10, aí vai contar a quantidade de zeros. Como estão à esquerda, é negativo. Aí tem quantos zeros? 6 zeros. Então, o expoente vai ser o quê? Menos 6. Essa é a forma de notação científica. Já que no 11 bilhões, o primeiro passo é o mesmo. Identificar o número significativo, que no caso aqui é o 11. Tem dois algarismos, coloca a vírgula logo após o primeiro, ok? Aí o que você vai fazer? Vai escrever a potência de base 10. A base é 10. Aí você vai contar a quantidade de zeros, tem 9 zeros. E vai contar a quantidade de casas decimais aqui do número significativo. Tem uma casa decimal, tem um número após a vírgula. 9 mais 1 é 10. Então, o expoente aqui vai ser 10. Aí você vai agora multiplicar esses números na forma de notação científica. Fica 5,5 vezes 10 a menos 6. Eu falei multiplicar e dividir, desculpa. Dividido por 1,1 vezes 10 elevado a 10. Multiplica apenas os números. Novamente, desculpa. Divide os números e divide as potências. 5,5 dividido por 1,1 e 10 elevado a menos 6 dividido por 10 elevado a menos 10. Como se trata de potências, potência de mesma base é a divisão. Divisão, ó, de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Vai ficar 5,5 dividido por 1,1 vezes, né, porque aqui se trata de uma multiplicação, de uma notação científica, 10 a menos 6 menos o 10, certo? 5,5 dividido por 1,1 é 5, vezes menos 6 menos 10 é menos 16. Então, vai ficar 5 vezes 10 elevado a menos 16. Isso aqui é na forma de notação científica. Se eu não for escrever na forma de notação científica, vamos analisar. Qual é o número que eu tenho aqui? O 5. Então, você vai escrever o 5. O expoente ele é negativo. Se é expoente, os zeros vão estar à esquerda do 5. O 16 é a quantidade de zeros. Como é à esquerda, é só a quantidade de zeros. Então, vai ficar o quê? 0,00000, isso aqui, ó, 16 zeros. Aí, repete o 5, certo? Eu espero que tenha entendido esse assunto. Ele é um assunto bem simples. Vocês vão utilizar muito, realmente, como eu falei no início, na física e na química, é para facilitar os cálculos. Olha aqui, ó, nas operações. Facilita você transformar na forma de notação científica para resolver esses cálculos. Viu que foi bem mais fácil que você fosse pegar esse número aqui e fazer a divisão. Ok? Obrigada pela atenção de vocês. Tenham uma boa tarde.